vírus contagioso, desfigurante e mortal, que teve sua infecção natural erradicada em todo o mundo em 1980. Mas 42 anos depois, o nome varíola voltou a aparecer nas principais manchetes. Varíola dos macacos é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma emergência global e tem sido motivo de preocupação para o mundo e para o Brasil, que foi atingido agora pelo vírus monkeypox. Mas afinal de contas, o que é esse novo contágio? Varíola dos macacos, que eles também chamam de monkeypox, né? É uma variação, como sempre, os vírus estão sempre se transformando, né? Uma variação de um tipo de vírus que parece, né, a varíola humana, que foi erradicada, parece a catapora, a varicela, né? E a gente está ainda em estudo, aguardando os resultados de pesquisa científica para a gente ter uma definição exatamente do que é a doença. Normalmente ela se manifesta principalmente com manifestações cutâneas, né? Então, assim, a gente tem aquelas vesículazinhas muito parecidas com as vesículas da catapora e que depois faz aquela cicatrização que forma as crostas, né? Então, essa é a principal forma de manifestação, sem contar com aquele quadro inicial, né, parecendo um resfriado, mal-estar, dor no corpo, que é comum em doenças virais. Após surgirem casos em maio deste ano, em países onde a doença não era endêmica até então, apareceu um sinal de alerta. Em junho, quando mais de 1.000 casos já estavam confirmados, o Brasil anuncia o primeiro infectado em São Paulo, um homem de 41 anos que viajou à Espanha e Portugal. Poucos dias depois, em 15 de junho, foi a vez do Rio de Janeiro confirmar o primeiro caso. Um brasileiro de 38 anos que reside em Londres, mas chegou ao país e procurou atendimento na Fiocruz. Na região serrana, até o momento, Teresópolis foi a única a confirmar, em julho, um caso de um paciente de 25 anos que não possui histórico de viagens. Mas e Nova Friburgo? Na verdade, nós tivemos até a presente data, né, 9 casos suspeitos, sendo 8 em residentes em Friburgo e 1 de fora, que foi atendido aqui. Desses 8 residentes, né, 4 já saíram resultados, sendo todos negativos, e assim espero que continue, né? Mas é importante que, mesmo tendo esses resultados negativos, que as pessoas que manifestem alguma lesão, alguma coisa, não deixem de procurar a unidade. Então, assim, o protocolo, né, o fluxo de atendimento, ele está sendo elaborado, muito em parceria com a rede assistencial, tanto hospitalar quanto atenção básica, né? A gente precisa ter o fluxo também da coleta de amostras de material, porque eles precisam ser encaminhados ao laboratório de referência do Estado. Então, isso está sendo elaborado exatamente essa semana, né? A gente teve uma reunião na última semana, e aí, passando essas informações, a gente vai consolidar e vai distribuir para toda a rede, pública e privada, para que a gente possa ter um bom andamento aí, um bom acolhimento também dessas pessoas. Mas como se contrai a varíola dos macacos? A principal forma de transmissão é o contato íntimo, né, sexual ou não, com a pessoa com o vírus, né, e contato com as lesões. Então, ela é de transmissão aérea, né, respiratória, por gotículas, mas também principalmente pelo contato íntimo com as lesões, né? Então é contato e respiração, né? Mas tem essa característica que a gente tem percebido pelos estudos, que é o contato muito próximo, né? Contato domiciliar, aquelas pessoas que compartilham o mesmo cômodo, né? Ou que têm um contato mais íntimo mesmo, como casais, né? Enfim, então são contatos mais próximos. Até então é como tem se manifestado os casos que a gente tem confirmado pelo Brasil e pelo mundo. Após vivenciarmos uma pandemia, a esperança novamente é depositada no surgimento de uma vacina. Mas e a que foi usada para erradicar? Ainda serve? O que a gente tem ainda, né, muito do mundo inicial, como a gente passou também pela Covid, é demonstração científica de que a vacina, né, quem foi vacinado lá na década de 70, 80, com a vacina da varíola humana, né, ela garante uma boa proteção, mas a gente não sabe ainda qual a porcentagem dessa proteção, se vai ser necessária uma vacinação. Existe vacina disponível, né, que cobre esse vírus, mas a gente ainda não tem nenhum movimento a nível de Ministério da Saúde de realização. Apesar disso, mesmo sendo intitulada como varíola dos macacos, os animais são tão vítimas quanto os humanos. Sim, os macacos, assim como os humanos, são vítimas dessa doença, né? Eles não são os causadores dessa doença. Então a gente precisa ter muita atenção para não acontecer as coisas que aconteciam, por exemplo, com a febre amarela, né? Que achavam que o animal era o culpado e aí acabavam matando os bichos. Então
eles fazem parte da nossa fauna, precisam ser protegidos assim como a gente, né? Então, não é culpa dos macacos, eles são tão vítimas quanto nós, né? E aí essa doença é caracterizada como uma zoonose, uma doença que passa do animal para o homem, né? Mas eles também são reservatório da doença, então assim, precisa ter atenção para realmente não sair vitimizando o animal que não tem culpa da história, né? E por falar em história, aprendemos com uma recente que a melhor forma de prevenção é fazendo a sua parte em seguir as recomendações. Como a gente teve aí um grande aprendizado, né, com a Covid-19, eu acho que vale também a gente relembrar que foi uma história bem recente, que a gente precisa cada um fazer a sua parte, né? Então, como ela é uma transmissão por respiração, ela é uma transmissão por contato, né, que a gente respeite, principalmente aquela pessoa que está com o caso suspeito, porque como não tem aquele quadro mais agudo, mais grave da Covid, né, felizmente, para que evite também não respeitar o isolamento, entenda que ele se controlando, ele vai controlar que outras pessoas próximas tenham a doença, né? Então, a manutenção da higiene, a lavagem das mãos, ambientes arejados, limpos, isso é regra para todo o controle de doenças de transmissão, principalmente, né, aérea por gotícula, seja por gotícula ou aerosol.